Boa noite a todas e todos. Começa agora o nosso programa de entrevistas, que hoje tem um tema estrutural e fundamental para o debate público brasileiro e mundial, a verdadeira luta antirracista. E eu tenho o prazer hoje de entrevistar aquela que é minha chefa no Jornalistas Livres, vou entrevistar a Kátia Pazos e também vou entrevistar a Débora Dias. Então, em primeiro lugar, eu quero, antes de apresentar as nossas duas entrevistadas, eu quero pedir para você que nos acompanha no YouTube, se inscreva no canal, toque no sininho, se aproprie ali de todas as notificações, clique em todas as notificações para você saber tudo aquilo que os Jornalistas Livres publica, um conteúdo de qualidade, um conteúdo preocupado com os direitos sociais no Brasil, um conteúdo que procura criar uma nova forma de comunicação pública. Se você nos acompanha pelo Facebook, curta a nossa página e, principalmente, compartilhe essa entrevista, compartilhe todo o nosso trabalho, porque assim a nossa mensagem vai mais longe. Mas sem muitas delongas, eu quero apresentar as nossas duas entrevistadas. Em primeiro lugar, eu quero apresentar a Débora Dias, que ela é artista, ativista do coletivo Emana, da coordenação da UNEAFRO, faz parte do quilombo periférico dos jornalistas livres, nos Jornalistas Livres, e junto com a Débora Dias, hoje eu entrevisto minha chefa, Kátia Passos, fundadora dos Jornalistas Livres, jornalista da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa de São Paulo, integrante do Conselho Editorial da revista Teoria e Debate, a principal revista programática dos partidos políticos no Brasil. E atualmente ela coordena um programa literário em homenagem a Marielle Franco, Marielle e Anderson, sempre presentes. Eu queria começar aqui a nossa conversa, vou começar pela Kátia, né, seguindo a ordem aqui da disposição da tela, perguntando para você, Kátia, como você vê o tema do nosso programa, né? Como que você vê a questão da verdadeira luta antirracista? Bom, pessoal, boa noite para quem acompanha esse encontro, boa noite, Daniel, que sempre fica fazendo essa brincadeira do chefa, gente, porque às vezes eu fico aqui na técnica, né, do programa dele de quinta-feira, então virou essa brincadeira gostosa entre a gente, não é de chefa, mas nada a ver, gente, somos aqui companheiros de produção de lives, né, e amigos, acima de tudo. Boa noite, minha querida amiga Débora Dias, companheira de muitas lutas, não é? Que tem me dado, junto com o pessoal da UNEAFRO, junto com a galera do Quilombo Periférico, um suporte gigantesco num momento tão difícil no qual eu me vejo, não é? E acho que é o problema de todos os dias das pessoas negras, não é? Mas que certamente a gente tem aí o papel fundamental exatamente de fazer encontros como esse, né? Encontros públicos onde a gente possa falar nesse momento que parece que há a visibilidade de um levante de pessoas negras, né? Sobre a verdadeira luta antirracista. Então, estou muito feliz, Daniel, de você ter proposto esse programa, de ter convidado Débora, de estarmos juntos aqui. Quero agradecer a Cecília Baixa, que está na nossa técnica aqui, não é? Nossa querida amiga, que está aí abrilhantando também a nossa luta, é uma pessoa branca antirracista e que tem tentado, não é? A cada dia melhorar esse aspecto. É muito legal a gente caminhar do seu lado também, Cissa. E de novo, agradecer, galera, quem está comentando aqui, enfim. Agora, Dani, eu acho que é muito delicado, não é? Quando a gente tenta, em alguns espaços, exatamente promover toda vez esse movimento para mexer a estrutura contra o racismo, não é? A gente sempre sai muito machucado, não é? A gente sempre acaba saindo muito ferido, e ferida é aquilo, né? Ferida cicatriza, mas sara, mas fica aquela ferida, não é? Você sempre vai lembrar daquele momento, e acho que nesse momento de levantes de pessoas negras nas ruas, impulsionadas também por esse brutal assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, eu acredito que a gente tenha que falar para além dos conceitos
acadêmicos, digamos assim, do antirracismo, mas, Débora, a gente tem que dizer claramente o que significa uma luta antirracista na prática, não é? Não só na internet, né, não só através das leituras, não só no que a gente talvez, eu estou falando da gente, tá? Como pessoas aqui, né, enfim, companheiros, mas como a gente imagina, talvez que às vezes a gente se lê, não é, como pessoas antirracistas, mas especialmente eu tenho muitos amigos que fazem isso, né? São pessoas brancas, em sua maioria, e que realmente se autodenominam antirracistas, mas eu acho que o antirracismo é uma trajetória bastante grande, bastante detalhada para se fazer e, sobretudo, regida pela palavra reconhecimento. Reconhecimento de que todas as pessoas brancas são racistas. Ninguém, eu costumo dizer aqui em casa para as minhas filhas, ninguém nasce racista, mas eu acho que há caminhos durante a trajetória de vida onde você vai adquirindo esses aspectos racistas nas suas atitudes, nas suas falas, não é? Enfim, e as pessoas acabam caindo nesse malefício, não é, para as pessoas negras, que é o racismo. Então, acho que basicamente a gente começasse a pensar, pessoas brancas começarem a pensar sobre o reconhecimento, e é isso mesmo, é olhar no espelho, é refletir sozinho, é rever atitudes e assumir, fazer essa admissibilidade de que é racista. Perfeito, Kátia, perfeito. E você, Débora, como você pensa essa questão que a Kátia já deu aí o pontapé inicial? Acho que eu me sinto muito contemplada pelo que a Kátia falou. Primeiramente, boa noite a todo o público dos Jornalistas Livres. Agradeço imensamente pelo convite. E eu vou muito de encontro com o que a Kátia traz sobre essa perspectiva da gente pensar racismo enquanto um papel da branquitude, rever os seus conceitos e aquilo, o que é esse conceito de branquitude. Mas eu acho que o primeiro passo fundamental é a gente começar a pensar em algo como uma alternância de voz. Por exemplo, estar num debate racial sem pessoas negras não faz sentido nenhum. Então, não tem mais como a gente fingir situações e continuar empurrando com a nossa barriga, falar sobre vidas negras, trajetórias negras, sem com que pessoas negras sejam protagonistas desse debate, né? E mais do que colocar também pessoas negras para serem protagonistas desses debates, a gente precisa se mobilizar para que essas forças que são estruturais, porque a gente costuma colocar muita culpa agora na estrutura, né? Todo mundo descobriu que o racismo é estrutural. Todo mundo, né? Então, como ele é estrutural, então ele não é minha responsabilidade, né? Porque é uma estrutura, né? Eu sozinho não mobilizo isso. Então, a gente precisa tirar essa ideia distorcida de racismo estrutural, né? A branquitude perceber qual que é o papel dela dentro dessa estrutura e como que ela move forças realmente progressistas para que essa estrutura comece a se movimentar. E as pessoas negras, eu digo a elas que ocupem esses espaços de fato de voz, né? Estejam sim dentro, né? Porque a gente, no nosso processo de construção da nossa autoestima, a gente é muito negada a voz, né? Então eu vejo muitos companheiros e companheiras pretos e pretes, né? Que são de luta, que não conseguem falar. Né? Mas isso é um processo mesmo de devastação da nossa subjetividade, de devastação do nosso ser, da nossa autoestima, da nossa identidade. Então é uma dificuldade imensa de se expor e conversar em público. Então eu peço aos meus colegas pretos e pretas e pretes que ocupem cada vez mais esses espaços de fala. E quando ele lhe for negado, que você vá no grito. É isso aí, muito bom. Gente, para dar sequência aqui no nosso debate, a gente separou, a Kátia trouxe aqui como uma proposta, eu automaticamente incorporei a proposta, a gente separou um vídeo para a gente problematizar aqui o tema de hoje, a verdadeira luta antirracista. Cecília Baixa, está contigo.
Acho que a gente está sem o som. Isso quer dizer, acho que a gente não está com som. Vamos. Cecília? Eu acho que a Cecília precisa entrar na tela. Entra na tela, Cecília, para todo mundo te conhecer. Para todo mundo te ver, e aí você consegue incorporar o som. Também dá para aumentar a tela. Brancas que querem ir além de uma tag sobre racismo. Muito bem. Então, recomeçar tudo de novo. Pode aumentar a tela também, por favor? Tem Pode. Por favor. Aí. Se você é branco e falar job, briefing, deadline, esse vídeo é para você. Longe de mim ser a professora Helena. Nessa história eu sempre fui civil, mas é hora de trocar uma ideia com as pessoas brancas que querem ir além de uma tag sobre o racismo racista. Vamos começar com um exercício bem simples. Eu quero que você imagine sua rotina na agência ou no seu departamento de marketing, ok? Quantos dos estagiários de lá são negros? Quantas pessoas que têm o seu cargo e sentam do teu lado são pretas? Agora me diz, quantos negros você já teve como gestor? Isso explica muita coisa. Das capas do meio mensagem ao motivo da minha geração ter poucas referências pretas no mercado. E isso nos traz até o ponto. Você quer lutar contra o racismo? Quer mesmo? Então usa a tua posição de privilégio e bota uma pessoa preta no mercado. Seja um facilitador. Quer um exemplo? Você é redator, é diretor de arte. Olha o portfólio de um estudante negro. Dá um feedback sincero, adota uma pasta. Pensa nesse tipo de coisa antes de indicar aquele teu amigo que tem uma capacidade duvidosa só porque ele é o seu brother. Ponto número 2. Não limite a voz de uma pessoa preta única e exclusivamente em questões raciais. Temos capacidade e talento para falar sobre qualquer tema que nos interesse. Questões pertinentes ao job ou não, qualquer cenário. O background de alguém não é menos valioso porque ela cresceu numa periferia ou porque ela não fez um intercâmbio no ensino médio. Ele é diferente e recheado de signos e significados que enriquecem uma narrativa, qualquer narrativa que seja. Poderiam enriquecer a campanha, mas para vocês, a nossa voz só tem espaço em novembro, né? As periferias têm tantos insights quanto o Euromônica, mas é óbvio que você não presta atenção na periferia. Falando em construção de significados, cá está o ponto 3. Cuidado com as projeções que vocês fazem na gente. Chega dessas narrativas rasas que mostram que o gueto está ruidoso, da negritude que precisa vencer o mundo para conseguir o aplauso de vocês. Em primeiro lugar, de quem foi a ideia que para um negro ser vitorioso tem que ser aplaudido por uma banca de brancos? E por que vocês continuam reproduzindo isso? Vocês não estão entendendo, né? Tudo bem, eu mostro. Lembram daquele comercial, daquele banco feito por aquela famosa agência sobre uma menina negra que virou astronauta? Na história, ela precisou enfrentar Deus e o mundo, ir para a nave, subir no foguete, sair do planeta, realizar uma missão espacial, para que, no fim, um bando de brancos numa sala batessem palmas para ela. É essa a mensagem? Meu povo só ganha atenção se conquistar o espaço. Não é nem o espaço de trabalho, literalmente a gente tem que sair de órbita. É assim que a gente ganha reconhecimento? Não tinha ninguém para dar parabéns quando ela passou na faculdade, não. É patética a forma como somos retratados. Como vocês lidam com uma forma limitada e limitante com o nosso universo. Vocês sabem como melhorar, né? Eu já dei um papo sobre isso. Quarto ponto. Se seu cliente é um babaca, você não precisa ser igual a ele. Preste atenção nas coisas que você diz, nos termos racistas que você provavelmente usa no seu dia a dia. Esse slide feito nas coxas, denegriu a marca, essa trilha tá muito favelada, coisa de preto isso aí, hein? Você que vive reclamando que seu cliente é babaca, mas fala esse tipo de coisa, eu tenho uma informação para te dar. Você não é diferente dele não, hein? Ponto de número 5. Deixa eu contar uma coisa que eu acho que vocês ainda não descobriram. Se pá é um segredo assim, eu vou revelar ele agora para vocês. Sabiam que existem várias pessoas pretas que são influencers?
Oh my fucking gosh, unbelievable. Como vocês gostam de dizer, né? Eu acho que é assim que vocês falam. Sei lá, vocês vivem falando inglês no meio das frases. Mas essa galera fala sobre absolutamente todos os temas. Pense em um. Pensou? Então, tem uma mina preta que fala sobre isso. Pense em outro. Pensou? Tem um cara preto que fala sobre isso. Por que você não toma uma iniciativa de parar de dar grana para a mesma turma de sempre e investe nas vozes racializadas? Último ponto. Lembre-se, nenhum negro é obrigado a ganhar absolutamente nada, tá? Bota na cabeça que ninguém aqui é professora dele. Você não é o Zika dos insights, das ideias que valem ouro? Nada te impede de pesquisar mais sobre o assunto. Vai lá, campeão. Vai lá, campeão. Arrasa. Dá um Google. Meu nome é Matheus Silva, eu sou do meio e quem sabe um dia eu chegue no meio. Esses foram meus 6 pontos. Eu aposto que os negros que dividem a bancada com você têm os deles. Isso se a sua bancada tiver algum. Muito bom, muito bom. Quer comentar um pouco aí do vídeo, Kátia? Eu acho, assim, não sei se deu para ouvir muito bem, né, mas se deu para entender, mas o Matheus, ele é um publicitário, um jovem publicitário formado na USP, e ele traz aí alguns pontos da realidade, né, do ponto de vista dos espaços de comunicação. Isso não acontece só na agência de publicidade especificamente, mas acontece nas redações de jornais, acontece em outros e tantos outros espaços onde a gente tem a minoria de pessoas pretas por N fatores, que a gente pode aqui ficar, acho, Débora, contar nos dedos da mão e do pé e vai dar, né? Não vamos dar conta de dizer os motivos, mas dizer que o Matheus, ontem, a revista Vogue o entrevistou e o colocou como destaque na home do site justamente por essa iniciativa. E vamos lembrar que a revista Vogue é um espaço majoritariamente branco e rico, não é nem classe média, rico. É outro, né, é outro patamar de conversa. E o Matheus, ele traz aí, né, uma série de pontos que, na verdade, todos eles culminam para aquela velha história que nós, pessoas negras, estamos cansadas de dizer, que nós não queremos falar só sobre racismo. Na verdade, nós não queremos falar sobre racismo. Nós queremos falar sobre economia, nós queremos falar sobre economia solidária, sobre transporte, sobre meio ambiente, a gente quer falar sobre muitas outras coisas, e a gente sempre tem que ficar provando de que a gente é engenheiro, de que a gente é jornalista, de que a gente é advogado, de que somos artistas, não é? Sempre tem que ter essa fala proferida a partir dos nossos corpos, e isso realmente é muito dolorido. É o tipo de coisa assim que nos arranca pedaço toda vez que a gente tem que repetir as mesmas coisas. E o Matheus, ele dá aí 6 pontinhos muito básicos sobre as dúvidas atuais, especialmente das pessoas brancas mesmo, não é? Sobre como ser antirracista, não é? Então, o contrário de todos esses pontos são as ações efetivas antirracistas também, não é? Você que está lá na sua empresa, na sua redação, em vez de indicar aquele seu brother amigo branco, e você tem vários outros, você tem amigos pretos, né? Porque isso também é uma frase que sai da boca das pessoas brancas. Eu não sou racista porque eu tenho até um amigo preto, não é? Você tem que pensar e olhar para esse círculo que está ali no teu território e sempre nesse contexto, procurar indicar as pessoas pretas para fazer também a ocupação desse território, não é? Apoiar produção de pessoas negras, não é? Comprar de pessoas negras. Eu acho que isso são algumas coisas que o Matheus traz aí. Beijo para o Matheus, que ele falou que ia assistir também essa live. E dizer que ele tem muito orgulho de ter ele assim no nosso ciclo e de luta, e dele ser esse menino tão jovem, tão maravilhoso, tão potente assim como ele é.
Talentoso. Débora, como você quer comentar o vídeo? Como você vê a questão do vídeo do Matheus? O que você quer aí abordar desse material que ele produziu? Primeiro, parabenizá-lo, né? Porque é muito ilustrativo, muito didático, né? E ele teve muita paciência para fazer, coisa que normalmente eu não tenho, né? Que é ter toda essa didática para poder explicar determinadas coisas, que, como ele diz no final, se você dá um Google, você vai aprender, não é mesmo? Então, eu acho que tem determinadas coisas assim, mas é muito bacana esse material, porque ele ajuda a educar, e eu acho que, às vezes, leva informação para, de fato, algumas pessoas que não têm acesso ou não sabem e-mails. Então, é muito interessante, primeiro, parabenizá-lo, porque está bem bacana, né? Eu acho que coisas que ele traz ali, que são muito bacanas e a gente merece ser ressaltadas, é a questão das narrativas roubadas. Ele falou que nós temos narrativas, histórias, a nossa vivência, ela é completamente roubada de nós, né? E eu acho que isso volta naquele primeiro ponto que a gente começou conversando, sobre a nossa autoestima, sobre a construção daquilo que a gente é, sobre nós, enquanto pretos, não conseguir ter condições psicológicas o suficiente para vivenciar determinadas coisas, porque anteriormente o racismo roubou essa saúde mental de nós e todos os dias ela rouba, né? Todo dia a gente tem alguma... É como se a gente todos os dias ganhasse uma picadinha, né? E aí, quando a gente vence em alguma coisa, depois de ser atropelado, devastado, aí a gente ganha aplausos. Nossa, que história linda de superação. Cara, eu não quero que os meus filhos tenham que vivenciar tudo isso e seja uma história linda de superação, sabe? E essas coisas, ela está no imaginário da branquitude, de como esse preto sim deve ser valorizado, aquele que teve todo um processo para construir sua vida. E a gente não quer isso, não é essas histórias que a gente quer contar, porque infelizmente todos os dias é essa história que a gente está correndo, né? A gente tem tipo, todas as vezes que eu falo, nossa, aqui da quebrada de Sapopemba para ir para Guarulhos, né? Eu estudo na Unifesp, né? E o meu campus é em Guarulhos. Eu saí para Guarulhos, nossa, como você é guerreira. Amado, eu não sou guerreira, você tá entendendo? É o Estado que não me garante condições mínimas para poder estudar efetivamente e ter todo aproveitamento. Nossa, como você aguenta, trabalhar 8 horas por dia e ir lá na universidade? Eu não quero contar mais essas histórias, nós estamos cansados disso, porque tudo pra gente precisa ser sempre tão difícil, né? E aí isso tá no imaginário da branquitude, e ele ainda usa desse argumento para justificar a meritocracia. Olha lá, olha essa menina aí, ó, se esforçou, conseguiu. Né? Uhum. Então são várias artimanhas, aquilo que a gente diz que são espaços da branquitude, né? Que faz com que a gente esteja sempre devastado, como a Kátia colocou, né? Isso rouba, como ele falou, as palavras racistas, o vocabulário, tudo isso está muito bem incorporado, muito bem arrojado. O Silvio de Almeida, né, no livro dele Racismo Estrutural, tem uma fala dele que para mim é incrível. Né? Ele fala que o racismo ele é uma condição absolutamente normal da vida cotidiana. Ou seja, ele está inserido em todos os nossos processos. Quando a gente está falando de normalidade, porque, de fato, falar que o racismo é uma doença, que só louco que pratica uma coisa dessa, você tá entendendo? Isso é uma coisa muito surreal, porque a gente para de encarar esse problema como um problema das instituições, como um problema que ele deve ser cortado pela sua raiz. Né? Então a gente precisa começar a destruir esses imaginários da branquitude, né? Quando a gente está falando, e é muito importante a gente, você didática, né? Quando a gente está falando de branquitude, pessoas brancas, entendam que a gente não está falando de você, né? Uma pessoa específica branca. A gente está falando de um conjunto de códigos, de ações, de signos sociais que fazem com que pessoas brancas sejam privilegiadas. Né? Não estamos dizendo que a sua vida é fácil, né? Mas a gente está dizendo que a cor da sua pele não deixou a sua vida ser mais difícil. Né? Então, essas coisas são muito importantes da gente deixar sempre muito frisado. E aí, a gente precisa todos os dias combater esses signos, esses símbolos que colocam sempre a pessoa preta
como aquela que precisa ser lutadora, ou aí ela consegue alguma coisa, ou se não, está em outro processo da construção desses estereótipos pretos, né? E eu acho que ele traz muito bacana isso, ele ressalta a importância da produção de conteúdo preta, influencers, é claro, né? Porque a gente é a mesma coisa agora, todo mundo descobriu que existe vários youtubers, várias pessoas pretas estão cedendo seus espaços das redes sociais para falar disso, né? Eu acho muito bacana, mas você vai lá olhar, ver se o público dessa pessoa também está tão interessado, né? Porque eu vi pessoas que têm milhões de seguidores, às vezes com 100 pessoas assistindo. Então a gente também precisa pensar quem é esse público e tudo mais, porque a branquitude também não está interessada, amados, de falar sobre isso. Ela não está preocupada em estar no debate de uma maneira mais assídua, de uma maneira comprometida, né? No entanto, eles estão vendo nesses últimos tempos muitas caras pretas pelas telas, né? E é importante que a gente dê continuidade nisso, né? Não se torne uma onda e depois isso passe, seja amenizado, né? E a gente sempre lembrar que se você quer lutar por justiça social, se você é aquela pessoa engajada na luta e quer lutar por justiça social, saiba que para você ter justiça social nesse estado chamado Brasil e no mundo, a primeira questão que você precisa pensar é na questão racial. Não tem outro viés para você começar o debate. A gente pode ter desdobramentos desses debates, com certeza, né? A gente precisa pensar que o machismo é uma questão estrutural, que a homofobia é uma questão estrutural. No entanto, a gente vive num sistema econômico neoliberal que é completamente sustentado pela questão racial, né? Então, se você quer destruir esse sistema, se você é aquela pessoa militante de Facebook, amados, não tem como fugir do debate racial. Não tem, é impossível. Então, eu queria que você falasse aqui, fazer uma tabelinha contigo para depois passar para a Kátia. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão exatamente da militância muito recente antirracista que só fica na internet, né? E já fazer uma análise aí, estendendo para os manifestos de rua que tomaram conta do Brasil. Aqui em São Paulo, né, não sei se todo mundo que acompanha a gente sabe desse número, mas 25 mil pessoas foram às ruas no dia 31, no dia 7, no dia 14 de junho. 25 mil pessoas, diante da pandemia, decidiram ocupar as ruas, tanto pela democracia, mas muita gente, né, uma grande parte dos jovens que estavam lá, que eram a maior parte dos cidadãos mobilizados e das cidadãs mobilizadas, eles estavam levando como prioridade a pauta antirracista. Como que você vê isso, Débora? Vamos lá. Sobre a militância da internet, assim, quando a gente está falando de militância, de uma militância que se limita à internet, a gente está falando de uma militância que não é porque é proibido você levantar uma tag ou mudar lá o papel de parede do seu Facebook, né? Mas a gente está falando de uma militância que ela não sai desse campo das redes sociais e ela não vem para a vida prática, do cotidiano, das relações cotidianas. E isso é um problema, é um grande problema. Porque se você passa muito tempo nas redes sociais dizendo ser antirracista, dizer que é contra o fascismo e tudo mais, e isso não se estende às suas relações cotidianas, então você está militando só na internet, né? Se estender as relações cotidianas não é necessariamente no protesto, até porque a gente precisa saber que as pessoas são muito mais complexas, cada um sabe onde seu calo aperta. Tem pessoas que achou que esse momento é imprescindível estar na rua. Tem outras pessoas que achou que, olha, eu não posso sair de casa, eu sou grupo de risco, se eu voltar eu vou contaminar a minha quebrada inteira, eu moro numa casa com 10 pessoas. E a gente também precisa ver que as pessoas pretas, as pessoas aqui da periferia são pessoas complexas, não é verdade? E uma das questões do racismo é tirar a nossa complexidade. Como a gente viu vários ataques a pessoas que se posicionaram tanto contra as manifestações, pessoas pretas, né, que se manifestaram contra, e pessoas que se manifestaram a favor. A gente viu, assim, uma deturbação completa do que era realmente a pauta, né? E a gente precisa sempre estar lembrando isso. Gente, inimigo pra gente é Bolsonaro. Não é os pretos, não. A gente é muito complexo, né? Nós somos pessoas diversas, pessoas que têm a sua complexividade. E isso precisa ser respeitado, e isso também humaniza ainda mais o que é ser preto.
né? Porque uma das tentativas de apagamento do nosso processo, do roubo da nossa identidade, é tirar essa complexidade do ser preto. Qual uma frase famosa que as pessoas sempre escutam pretas, né? Você é preta e não samba? Isso é você desumanizar, é você colocar todo mundo no mesmo viés. Você tá entendendo? E aí você tira a complexidade daquele ser preto que pode dizer assim, gente, eu odeio samba. Não sei sambar e também nem gosto. Você tá entendendo? Então, são essas questões que a gente sempre tem que estar muito de olho. Enfim, né? Então, essa militância, voltando para a questão internet, a militância que ela não se organiza no sentido de estar na vida cotidiana das pessoas, seja no trabalho, como o vídeo mesmo traz, seja você entrar num restaurante e olhar quem são as pessoas que estão te servindo e quem as pessoas que estão comendo do seu lado, isso são coisas que são muito importantes. Se você tem a oportunidade de dar essa alternância de fala, de poder, de conversa, às pessoas pretas, é você rever, né? De fato, é muito. Tem uma coisa ótima que ele falou: ou você vai estar dando a vaga para o seu amigo branco, ou você de fato vai parar para ler com calma qual que é o currículo, qual que é o posicionamento de trabalho daquelas pessoas pretas. Então, são muitos signos, muitas coisas que precisam ser revistas, né? E, no entanto, a gente fica só nesse bate-boca na internet de dizer vidas negras importam, ou várias fotos e imagens de influencers que saíram, principalmente nos Estados Unidos, de pessoas que saíram às ruas, tiraram uma foto e foram embora, né, só para ter uma mídia, mais seguidores, parecer que você pertence a essa causa, que aquilo é imprescindível, quando na verdade não é. Você tá entendendo? Então, eu acho que, assim, a militância, quando a gente tá falando de uma militância que se restringe à internet, é uma militância que ela não está no cotidiano para combater esses signos, esses estigmas e todos esses processos racistas que estão muito bem colocados no cotidiano, né? Você tem a oportunidade de ler ou qualquer coisa desse tipo, pensa nesses youtubers. Eu tenho certeza que essas pessoas assistem o YouTube. Por que elas não estão alternando as vozes que elas estão escutando? Né? Então, essas coisas que são importantes para a gente pensar para essa militância não se reter só à internet e ela começar a ganhar a vida prática, a vida cotidiana. Só para te dar um exemplo, Débora, disso que você está dizendo, na divulgação do programa, foi o programa que mais as pessoas comemoraram, né? Não, olha, importantíssimo, tem que fazer esse programa, o programa que estava faltando. Aí, quando a gente observa o retorno, aconteceu a mesma coisa quando eu entrevistei o Fabiano Melodia, que é um sambista espetacular, um professor de escola pública, que trabalha a questão étnico-racial. Todo mundo acha legal, mas é legal a realização da atividade. Não necessariamente acompanha a atividade. E esse é um problema que eu vejo, inclusive, dentro dos debates políticos que eu participo. Quando eu fui candidato aqui ao Senado Federal em São Paulo, todo mundo do partido, no meu partido, no caso, o PSOL, todo mundo dizendo, olha, vamos fazer um debate de uma pauta antirracista. Falei, não, para já, vamos fazer. Só que quando você realiza atividade, né, atividade interna, meia dúzia de pessoas comparecem, né? Então, existe um problema aí, que é um problema concreto, eu não sei como que é, no caso do Partido dos Trabalhadores, eu queria até ouvir a Kátia sobre essa discussão que a gente está fazendo, mas, concretamente, parece sempre que é uma pauta do outro, e que meu único vínculo com essa pauta é aplaudir a pauta, não é participar da pauta, não é enfrentar a pauta e ouvir coisas duras, né? Esse é o ponto principal. Kátia, o que você traz aí para a gente em relação a esse tema? Dessa militância de internet. Eu sei que isso te angustia muito, que a gente já conversou, mas é legal também compartilhar aqui com os nossos participantes. Claro, claro. Eu queria voltar um pouquinho ainda nesse contexto de militância de internet, e a Débora trouxe aqui esse atual momento, não é, das pessoas brancas, famosas, com milhões de seguidores, dando seus espaços para que pessoas negras ocupem e fiquem lá por uma semana, por alguns dias e tal. Eu estive observando, Débora e Daniel, essa movimentação, especialmente durante a semana retrasada, um pouco da semana passada também, e aí eu tenho algumas análises, né, que eu queria compartilhar aqui com vocês sobre isso. A primeira delas é que me pareceu, para alguns, percebi em alguns desses perfis,
que essas pessoas parece que estavam se colocando numa posição de que estavam fazendo um favor à pessoa negra, de lhe ceder um espaço para que ela, então, pudesse, né, mostrar ali, enfim, o que pensa e tal. A outra coisa que me incomodou muito foi o fato de que essa ocupação de espaço, e aí eu vou conectar com a alternância de fala, de poder, que a Débora trouxe aqui, muito bem colocado, esses espaços, eles deveriam ser remunerados. Gente, estou falando de dinheiro mesmo. É disso que eu estou falando, tá? Assim, explicitamente, porque eu acho que a gente já tem aí uma subordinação secular, não é, do povo negro às pessoas brancas, e essa subordinação secular, ela continua acontecendo e sendo reproduzida por esses espaços, por essas pessoas. Então, eu acho que minimamente, não é, até como uma reparação mesmo, mais do que histórica, de valorização a essa pessoa, ela teria que ser remunerada para ocupar, até porque essas pessoas, gente, vamos aqui falar claro, essas pessoas, elas têm os seus patrocinadores, esses milhões de seguidores que elas têm geram receita a elas, e nada mais justo do que essas pessoas pretas que estavam lá fazendo a produção de conteúdo pudessem ser remuneradas, né? E aí, tem uma coisa sobre essa questão do apagamento, da subjetividade e tudo mais, que assim, eu soube de um caso da Preta Ferreira. Preta Ferreira ocupou a página do Fábio Assunção, que é ator, né, e lá na página, agora, durante o processo e agora, ela vem sofrendo racismo de uma das pessoas seguidoras do Fábio Assunção, uma mulher branca, loira, enfim, com todo o estereótipo físico e ideológico que a gente já conhece do racismo, e ainda por cima, as pessoas pretas, a gente tem que pensar que elas ficam submetidas a esse tipo de violência nesses perfis, né? Então, é muito simbólico, está sendo muito dolorido, inclusive, para a preta. A gente está numa movimentação aí para tomar as ações corretas para isso, mas esse tipo de ousadia, não é, de racistas, ela deve ser coibida imediatamente, e eu acho que esses perfis, eles têm que tomar esse cuidado, não é simplesmente, que legal, uma modinha aí da gente dar o nosso canal, não é, para o preto ocupar, bonito, tô sendo antirracista pra caramba, só que não, né? E aí as pessoas, novamente, sofrem violências, não é, que elas não imaginavam que iriam sofrer, ou até imaginavam, não é? Mas você vai numa boa intenção, até porque, Daniel, população preta é generosa. População preta é de uma generosidade, assim, que não dá pra gente descrever, entende? Então as pessoas vão de coração aberto, as pessoas vão pensando em dividir o que elas viveram e esperando ser respeitadas, não é o que não aconteceu nesse negócio. Sobre essa outra situação que você trouxe aqui, das atividades, não é, de situações onde a gente tem o comemorar, a empolgação para se falar do racismo, né, nos espaços, especialmente os espaços de esquerda, não é? Mas que na hora mesmo da prática, né, da efetivação dessa atividade, as pessoas parece que esquecem, não é? Ou colocam outras prioridades na frente, sendo que é bom que as pessoas entendam de uma vez por todas que o antirracismo tem que ser a pauta balizadora de todas as outras. Não dá para a gente discutir saúde, educação, segurança pública sem a gente discutir isso, gente, porque é como a Débora falou, não é? Na questão da referência ao Silvio, nosso querido Silvio de Almeida. O racismo está em todos os lugares, gente. Então, como é que a gente faz para estabelecer uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, se a maioria pública de qualidade, se a maioria das pessoas que vão acessar aquilo são pessoas pretas, não é? Então, eu acho que há uma desqualificação mesmo, né, das potencialidades dessa pauta. Potencialidade é uma desqualificação promovida pelas pessoas brancas, e o campo da esquerda precisa muito repensar esse papel. Você pediu para que eu falasse, como jornalista do PT, sobre como é essa prática dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores vem
tentando fazer esse processo antirracista ser fortalecido, mas não é porque eu trabalho dentro do PT e sou petista, não é, sou filiada, que não tenho críticas ao partido. Seria muito hipócrita da minha parte separar, não é, esses territórios e dizer que o PT é completamente antirracista. O PT está aprendendo, assim como acho que o pessoal está aprendendo, acho que, né, outros espaços estão aprendendo, outros movimentos estão aprendendo, e isso é muito valoroso, isso há de ser reconhecido, não é? Agora, acho que ainda tem uma trajetória muito grande, e essa trajetória, repito, ela precisa ser reconhecida, não é? Ela precisa ser enxergada, não é exatamente como a Débora falou, a militância de internet que vai ser nomeada como militância antirracista, mas nem por isso também a gente tem aqui, eu estou fazendo qualquer crítica desqualificadora a quem está utilizando hashtag disso ou daquilo, eu acho que ok também, uma coisa não é excludente à outra, não é? Mas eu acho que o buraco realmente é mais embaixo. Sim. Só fazer aqui uma menção, acho que caiu aí a nossa Débora. A Débora está voltando. Está voltando. Isso aqui, Dani, deixa eu só te falar uma coisa. Esse fato que aconteceu agora com a Débora, gente, é para vocês entenderem como funcionam as desigualdades sociais também na questão da banda larga na periferia. Sempre que eu estou conversando com a Débora, essas coisas acontecem, porque ela está lá no extremo, lá nas franjas da cidade. Ela não está aqui no centro, onde eu estou. Então, só para vocês terem ideia de como é que essas coisas são muito simbólicas. Você vê, a gente está aqui conversando e caiu a rede dela. Caiu a conexão. Só para dizer que tem muita gente aqui, até perguntei aqui para a Cecília, no privado, muita gente reclamando que o programa, por algum motivo, não está no YouTube. Não está, hoje não está. Hoje aqui, a gente vai, até avisar que a gente vai subir, é isso, né, Cissa? A gente vai subir amanhã, logo amanhã, como estreia no YouTube. Maravilha, então, perfeito. Então, para todo mundo que vai nos acompanhar no dia de amanhã, hoje não conseguimos fazer o ao vivo, mas para aqueles que me procuraram aqui pelo WhatsApp, eu passo, então, essa informação. Cecília, só pedir para você fazer a inversão naquele formato. Perfeito. Cecília é craque, é praticamente uma corintiana. Trazer aqui... Desculpa, Débora, a Kátia já está acostumada comigo, mas respeito, eu não consigo fazer meio programa sem falar do Corinthians. Bom, queria aqui saudar as pessoas que estão nos acompanhando, Claudete Noronha, a Bia Soares Mazuim, o Carlos Wellington, e o Carlos Wellington traz uma questão aqui para o nosso debate. Ele fala: boa noite, irmãos, sou do movimento negro que pensa que um grupo de brancos podem se reunir em um lugar para tratarem a respeito da questão racial. Depois ele traz novamente a mesma questão e vai dizer: sou do movimento negro que não vê o menor problema em um grupo de pessoas brancas formarem um grupo de estudo para estudar e entender um pouco sobre a questão racial. A Miriam Costa Oliveira também dá boa noite, o Luiz Tavares, várias outras pessoas deram boa noite, já passaram aqui nos comentários, então quero mandar um abraço para cada um e para cada uma de vocês, mas queria que, agora aí, invertendo um pouquinho a ordem, passar de novo para a Kátia, para depois a Débora comentar, essa questão que foi trazida pelo nosso amigo Carlos Wellington. Como você vê essa questão, Kátia? E posso adicionar um tema? Por favor. A gente, de fato, né, a gente atua em dois partidos que procuram tratar essa questão racial como uma questão prioritária e tem uma pauta antirracista. Isso não significa que os partidos já cumpriram com o seu papel de construir, de fato, uma pauta antirracista. Como a Kátia e a Débora já colocaram, o racismo que ficou convencionado já no debate público, sem apropriação do conceito, ele é uma questão estrutural, mas mais do que isso, é preciso compreender que num partido político, discutir a questão racial, discutir a questão feminista, discutir a questão indígena, é obrigatoriamente discutir a divisão de poder. E dividir poder, muitas vezes, significa conceder poder, abrir espaço, compreender que não é uma concessão porque é bonzinho,
é uma abertura para espaços de poder para garantir, de fato, que o tema seja tratado com respeito que ele merece, né? Então, tem aí uma questão que precisa ser resolvida. Eu só quero fazer uma observação, né, porque já me mandaram aqui no WhatsApp. É claro que já tem várias lideranças, tanto no Partido dos Trabalhadores como no PSOL, não vou listar todas elas, mas inclusive parlamentares que conseguiram romper as barreiras estruturais que os próprios partidos impõem e que tem que ter a atitude de aprender a trabalhar concretamente a questão. Então, Kátia, desculpa, só porque já tem muita gente me pressionando aqui, isso significa que a nossa audiência está qualificada aqui, já está pressionando, e isso é importantíssimo para nós. A Catarina de Almeida Santos, que já foi entrevistada aqui no programa, está dizendo: se eu fosse você, reclamava, Cecília. É uma honra ser corintiano. E a gente provou agora que o Corinthians é a coisa mais bonita que existe em termos de futebol. Eu estou com a Catarina. Beijo, Catarina, beijo grande, querida. Bem, sobre primeiro essa questão dos. Queria só fazer também um complemento sobre essa questão dos partidos, Daniel. Lembrar que já esse ano, mesmo em tempos de pandemia, a gente tem visto diversas lives com pré-candidaturas negras, tanto no PSOL quanto no PT, não é? Então, acho que tem um aprendizado, né, que não é de hoje, claro, a gente sentiu aqui. Eu acho que o resultado da eleição de 18 trouxe um reflexo muito grande sobre essa temática racial, e como a Débora disse, o nosso inimigo não são as pessoas pretas, é o Bolsonaro, gente, né? Então vamos colocar a mão na consciência, não é? E realmente, de alguma maneira, promover a alternância de espaço, alternância de poder. A pergunta do Carlos Wellington, né? Bem, eu penso o seguinte... E a Débora, com certeza, vai discorrer muito melhor do que eu nisso daí, porque eu não tenho muita paciência. A Débora sabe, quando me falam assim, vamos fazer um grupo só de pessoas brancas que vão agora falar sobre como ser antirracista. Gente, existe uma frase que todo preto que luta todos os dias e que sofre racismo da hora que ele sai da porta da casa dele até a hora que ele volta, e que ele diz e que é praticamente o nosso mantra, é o seguinte: nada sobre nós sem nós. É simples assim. Eu acho que quando o nosso querido Carlos traz aqui essa questão que não tem nada contra, que não vê problemas, eu vejo um problema. Eu acho que pessoas brancas são pessoas brancas e elas não sabem o que nós, pessoas pretas, passamos, né, por uma questão simples, né, de plena realidade. Então, eu acho que quando você faz um grupo só de pessoas brancas, você tem a tendência, claro, de estudar conceito, de debater, né, você pode ter pessoas muito qualificadas para falar desse tema, inclusive, acho que não é um problema, mas eu acho que nada como você estabelecer a prática a partir dos conceitos que você aprende, das teorias, quando você tem uma pessoa preta fazendo parte desse grupo. Então, eu acho que é muito simbólico, né, e eu agradeço a questão do Carlos, quando ele traz essa exposição, não é? Essa opinião que ele tem, porque eu tenho certeza que não é uma opinião só dele, não é? E é para isso que a gente está aqui, é para a gente trazer coisas que são bastante... que geram dúvidas nas pessoas brancas, né? E as pessoas brancas estão em aprendizado, aquelas que estão nesse momento se interessando pela temática antirracista. Então eu diria isso, de novo, nada sobre nós sem nós. Muito bem. E você, Débora? A Cecília está escrevendo aqui desesperadamente que ela é São Paulina. Por favor, não sintam pena da Cecília. Não é o momento agora. Depois a gente cuida dela, dá um presente para ela, porque deve ser difícil ser São Paulino nesse momento e ser de esquerda ainda. São Paulino de esquerda é mais difícil ainda. Mas, Débora, como você pensa essa questão que foi trazida pelo nosso amigo Wellington? E uma observação importante aqui da Ima Abreu. Ela disse: estou tão feliz com o preto, não aguentava ter que falar negro, somos pretos. Então tem aí também uma afirmação aí forte da Ima. Bom, eu acho que é uma opinião muito válida do companheiro Wellington, né? Se ele dentro dos
deles, ele acha que é um debate só de pessoas brancas estudando questões raciais é interessante. Eu acho que é um processo muito pessoal e que bacana, assim. Mas eu vou muito de encontro com o que a Kátia diz, é sobre o processo de nada sobre nós sem nós. Porque, assim, é claro que a teoria, ela traz muitas questões. Eu acho que uma pessoa branca que lê Silvio de Almeida, que lê Conceição Evaristo, né, que lê a Sueli Carneiro, ela vai ter noções muito... A Angela Davis, ela vai ter noções muito objetivas do que é o processo racial, a partir de ter, né, que nem, por exemplo, o Silvio de Almeida traz uma teoria social, entendeu? Ele sintetiza ali no livro toda uma teoria social, né? Não é um livro simplinho de dizer que é um textinho falando sobre racismo. Não, ele traz uma teoria social e ele começa o livro já dizendo isso. E eu acho que é importante dizer. Então, eu acho que essas pessoas, elas podem sim se apropriar desse conceito, e olhar esse papel da branquitude, mas eu acho que ela precisa estar nesses espaços pretos, né? No sentido de discuta. Porque às vezes você lê o conceito, mas quando ele vai ser aplicado na vida cotidiana, pensando naqueles signos, naquilo tudo que a gente falou, as pessoas encontram dificuldade, porque a gente tem que pensar que ele é estrutural. Então, eu acho que não há problema nenhum de você sentar com o seu grupo de amigos e pegar o livro do Silvio de Almeida. Do tanto que quando o Silvio de Almeida vai falar lá na Escola de Direito da USP, você vai escutar ele ao vivo também. Você está entendendo? Que você comece a implementar aquilo que você está estudando na teoria na sua vida prática e cotidiana. Né? Isso não pode também ficar no campo das ideias, nada disso, gente. A gente não está aqui no momento que as ações, elas precisam ser feitas, né? É agir. Né? A gente não pode mais ficar teorizando o que é racismo, a gente não pode mais ficar falando, o que talvez a gente possa fazer para diminuir o racismo. Contratar uma pessoa preta para fazer figuração ali do lado de dezenas de pessoas brancas. Não é mais isso. A gente precisa sair desse campo da discussão, do debate, para a vida cotidiana, para a vida prática. Né? Você precisa olhar esses signos que estão, você começar a reconhecer esses símbolos, esses signos racistas que estão no seu cotidiano, e aquilo que você leu, teorizou desses autores brilhantes, pretos, colocar em prática, né? E ler os autores pretos também, né? É uma indicação, né? É muito importante assistir os influencers pretos, né? Conhecer os professores pretos, a filosofia africana, enfim, outras vozes que também discorrem muito bem sobre o que é o mundo, né? Que pensam outras maneiras de existência, né? Porque a gente já sabe que essa daí que está acontecendo é falida, né? Neoliberalismo, essa projeção social, ela já é falida, ela não vai dar conta. Ela não dá conta dos nossos problemas, ela não dá conta da gente, né? Ela não abarca as nossas questões enquanto pessoas pretas, enquanto pessoas LGBTs, mulheres, indígenas, ribeirinhas, pessoas com deficiência. Ela não abarca essa realidade, essa estrutura de vida não é falida, né? Ela não, de fato, não nos inclui, não nos agrega, ela passa um paninho para a gente, cria vários signos que são preconceituosos e insere a gente lá em meia dúzia de propaganda. É isso que ela faz. Então, é a gente começar, seja esse grupo de pessoas brancas que estão engajadas em lei e tudo mais, a gente buscar novas lógicas de existência, né? E não tem, eu acho que não há mal nenhum, né? Mas do tanto que você sempre lê essa teoria pensando na vida cotidiana e não deixe de escutar presencialmente ou por vias digitais as vozes pretas, genuinamente pretas, né? Muito bom. Olha, estou aprendendo muito aqui, tem muita gente dizendo isso. Em especial aqui, a Bia Soares Mazuin tem colocado isso fortemente aqui no nosso chat, que ela está aprendendo muito com esse programa, e eu fico muito feliz porque programa bom é aquele que a gente aprende. Eu também estou aprendendo muito e já sabia que seria assim. É muito bom ouvir sobre esse tema e poder refletir junto com vocês. Eu queria perguntar para vocês aqui uma questão que vocês já comentaram, né, dentro de todas as respostas que vocês deram, mas essa é uma questão que está sendo muito demandada aqui pelo
pelo WhatsApp, né? De vez em quando as perguntas chegam pelo WhatsApp, a patrulha ideológica também acontece no WhatsApp, assim, concretamente nem sempre aparece aqui no chat, né? Mas tem uma questão que é uma questão que eu acho que é importante, né? E que a gente precisa emendar aqui de uma forma que responda aqui à ansiedade de algumas pessoas, né? Que trazem esse tema porque querem saber como podem colaborar, né? Pessoas brancas, inclusive, como eu, que perguntam concretamente como pode ser a participação de pessoas brancas na pauta antirracista. Uma participação que seja sincera, que seja genuína e que seja honesta, né? A Débora já colocou que é a questão da audição, de saber se colocar na posição de que pode aprender e que quer aprender sobre o tema. Mas como vocês veem essa questão? Agora eu vou começar com a Kátia, e aí depois eu passo de novo aqui para a Débora. Inclusive, eu acho que é bom, Kátia, tratar, inclusive, de um tema que é um tema delicado, né? A questão do racismo acontece em todos os lugares. Então, como que as pessoas brancas, de fato, devem se portar para que não seja nem falso, nem o falso bonzinho, nem o falso dedicado, nem o falso militante, nem aquele que se arroga uma moralidade melhor e maior do que a das outras pessoas, porque sempre foi solidário, teve uma história de vida, de colaboração, mas não consegue perceber, porque não consegue observar o outro de fato, o outro ou a outra, não consegue perceber que muitas vezes acaba também tendo práticas racistas. Então, como que você vê essa questão? Bom, Daniel, eu acho que falando um pouco para quem chegou agora, né, no começo aqui da nossa live, a gente passou um videozinho do Matheus que traz dentro de um ambiente de trabalho especificamente, não é também, como você pode efetivamente, na prática, ser antirracista. Então, eu acho que tem algumas coisas que antecedem a sua capacidade de enxergamento, sua capacidade de tomar o passo para ser antirracista, porque, bem como você colocou, é um assunto muito delicado, não é, em muitos espaços, e nós, pretos e pretas generosos, temos, às vezes, delicadeza para inserir esse assunto em alguns espaços, enfim, eu acho que isso tem mudado um pouco, né, a gente está meio cansado mesmo, tem colocado, às vezes, alguns pés nas portas, mas eu acho que tem algumas palavras, de novo, que talvez a gente precisasse resgatar, para aí depois a gente passar para as práticas efetivas antirracistas. A primeira delas, eu acho que é reconhecimento. A segunda delas, Débora já trouxe, que é escuta. A quarta, essa questão da generosidade. E a quinta, subjetividade. Peraí. Só repete, que eu acho que você pulou uma aí. Vamos lá. Vamos lá. Eu falei de reconhecimento, escuta, generosidade e subjetividade, não é? E aí, quando eu falo disso, de subjetividade, e aí é aí que eu quero entrar exatamente na prática antirracista, é que existem espaços que, recentemente, vou dar um exemplo bem real, só que sem citar os lugares. Eu soube, especificamente, de uma redação de um jornal de esquerda, aqui em São Paulo, ou que se declara como esquerda, que contratou, como a Débora disse aqui, algumas pretas e pretos para estarem na redação, e aí, claro, que depois ficou tudo claro que era papel figurante mesmo, Débora, porque eles demitiram essas pessoas depois de alguns meses. Algumas que permaneceram lá pediram demissão em solidariedade às que foram demitidas, tudo porque, especificamente, porque essas pessoas brancas que eram chefes dessa redação, desse jornal, elas não estavam dispostas a ser antirracistas, pelo simples fato de que grande porcentagem de pessoas pretas não estudam nas melhores universidades, gente. Essas pessoas, é muito provável que muitas delas vão chegar nessas redações de jornal com um texto mediano, por exemplo.
esse texto vai precisar ser lapidado, a pessoa vai precisar estudar mais, vai precisar fazer cursos, acessar outros espaços, aprender formas, não é, de se adequar àquela linha editorial. Isso requer tempo. Precisa ser antirracista para querer fazer isso com uma pessoa preta. Então, essas pessoas não estavam dispostas, isso ficou muito claro, e a demissão, inclusive o motivo da demissão foi exatamente esse, porque achavam que as pessoas que ali estavam não eram tão boas quanto pessoas brancas que estavam. E depois, veja o absurdo, depois das demissões dessas pessoas, foram contratadas pessoas brancas muito inferiores, inclusive as medianas, que eles descreviam como tal, né, pretas. Então, quando você fala em subjetividade, em querer ser antirracista, é muito generoso você, né, tô falando assim, bem em linhas delicadas, você entender que fazer o enxergamento daquela pessoa preta, né, de onde ela vem, por que ela tem a dificuldade para compor um texto, quais são as potências que aquela pessoa tem que podem ser desenvolvidas, que você pode ajudar nesse processo, já que você se acha, não é, como diz o Matheus no vídeo, o cara dos insights, não é? Por que você não pode, por exemplo, eu fico pensando, por que essa redação não foi lá e falou para essas pessoas, gente, vamos fazer um curso de redação. Eu sei que vocês não vieram lá da USP, sei lá, mas vocês vieram de uma faculdade mediana, mas por que não manter essas pessoas e, né, construir junto com elas, enfim, eu acho que são percepções que se bem aplicadas, se bem percebidas, não é, elas são práticas do cotidiano antirracista. Então, eu acho que isso é muito triste, não é, quando acontece. Isso é fato que as pessoas que depois, por exemplo, que saíram em solidariedade, as pessoas pretas que pediram demissão, as duas que ficaram, 2 ou 3, que pediram demissão em solidariedade, as que saíram tão feridas quanto as que foram demitidas, não é? E é esse pensamento todo, não é? Esse balaio todo de sentimentos, de apagamento de subjetividade, de não reconhecimento das pessoas brancas sobre seus racismos internos e encalacrados, é que fazem com que essas desigualdades só avancem cada vez mais. São essas ações que fazem que a gente tenha o resultado de uma eleição com um cara como Bolsonaro, não é? Então é disso que a gente está falando, não é? No fundo, a gente está falando de uma coisa que, assim, por que eu vou, não é, cometer esse racismo exacerbado, absurdo, contra uma pessoa preta, que votar no Bolsonaro é ser racista, é simples assim, né? Que é uma ação que vai resultar num malefício para mim também, que sou uma pessoa branca, né? Tô falando aqui, né, na retórica como uma pessoa, nesse pensamento que a pessoa branca poderia ter. Então eu acho, Daniel, que há muito de ser feito, não é? Não basta que a gente fique engolindo, né, que essas pessoas fiquem engolindo livros, engolindo textos, não é? Fiquem nesse campo da teoria, porque nesse campo da teoria a gente não precisa. Aliás, esse campo da teoria só, sem ação prática antirracista, que é você observar lá na tua empresa se tem uma vaga, 2, 3, o que máximo que tiver para colocar essas pessoas, para oferecer essa, né, abrir esse campo para que elas façam a mesma disputa, que quer que seja disputa, qualquer que seja essa disputa. Eu acho que a gente tem, nesse momento de pandemia, e aí para concluir mesmo, uma janela de oportunidades muito interessante para que essas coisas aconteçam, né? Só que eu não sei em que medida, e aí eu perguntaria aqui para quem está assistindo a gente também, em que medida que... Minha primeira pergunta, Daniel, estou me sentindo muito desconfortável nessa posição de entrevistada, viu, Débora? Mas tive que fazer uma perguntinha agora. Em que medida que as pessoas brancas que estão aqui estão dispostas a enfrentarem os seus incômodos nesse momento de janela de oportunidade de pandemia, especialmente aquelas que estão
com o privilégio do isolamento social, que estão tendo tempo, não é? Está todo mundo sofrendo, mas não todo mundo está sofrendo do mesmo jeito, porque não está, né? Vamos também pensar nisso. Mas em que medida que elas estão dispostas a serem antirracistas? Essa é uma boa questão, aí fica para todo mundo. Se ninguém colocar aqui no chat, eu pelo menos dou minha resposta aqui para vocês. Débora, o que você pensa sobre essa questão, né, de qual deve ser, de fato, a postura, né, das pessoas brancas em relação a uma verdadeira luta antirracista? Acho que a primeira coisa, assim, de tudo, acho que para a gente parar e refletir, assim, a branquitude, ela tem que entender que a pauta racial não é o lugar de redenção dela, onde ela vai se redimir de todos os pecados, a gente vai ter que abraçar ela, que foi racista a vida inteira, e acolher ela. Essa é a primeira coisa, assim. Não ache, branquitude, que a gente vai ficar passando pano, vai ficar dizendo assim, nossa, meu Deus, tadinho, você não sabia disso. Porque a gente tomou sacode a vida inteira, entendeu? E não foi acolhido. Então, assim, não ache que a gente vai ficar te dando brandura, né, sendo razoável e amenizando os seus processos, porque a gente não teve esse tipo de acolhida. E a gente teve que conviver a vida inteira com o racismo que não foi criado pela gente, né? Nem o conceito de raça foi criado pelas pessoas pretas. Ponto. Essa é a primeira coisa, assim. Branquitude, não acho que o racismo é o lugar da sua redenção dos seus pecados, onde agora que você vai falar só que você é antirracista e usar vários emojis pretos, tá perdoado, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é a gente ir para o âmbito prático mesmo, a escuta, a leitura, né? E fazer com que combater nesse cotidiano esses signos que são racistas. Acho que a Kátia falou muito bem de uma maneira como que a gente pode simbolicamente, né, uma pessoa branca que está aí na sua empresa, sua agência, na sua redação, e em vários locais, como que ela pode olhar com uma sensibilidade e entender o contexto daquela pessoa preta. A gente não está falando de dó, a gente está falando de estrutura. A pessoa branca não vai ter dó da pessoa preta porque ela passou muitas coisas na vida. Não é isso, a gente está falando de condições que formaram aquela pessoa que, infelizmente, por exemplo, como a Kátia citou, ela não conseguiu produzir aquele texto da maneira com que aquela redação queria. Né? Então, eu acho que são esses pequenos signos que precisam ser olhados com muita sensibilidade, assim, com muita empatia. Assim. Empatia não ela é uma palavra que hoje ela está muito desgastada, né? E a gente precisa entender que sentido que ela traz para a nossa existência enquanto ser humano mesmo, assim, sabe? Esse processo de você se colocar no lugar de uma pessoa que vivenciou a vida inteira discriminada, excluída. Como que você olha para aquela situação e você não consegue ter sensibilidade para esse processo e entender as condições que formam aquela pessoa, né? A gente está justificando questões específicas, não. A gente está falando dessa estrutura mesmo, né? Então é muito importante que essa branquitude ela reveja o que ela está fazendo, sabe? Para ter aquele momento de conversa individual. Cara, quais foram as minhas referências até hoje? Que papel que eu ocupo socialmente? Né? Qual é o meu lugar? Da onde eu estou falando? Eu estou falando aqui do alto de um prédio da Vila Madalena, ou eu estou falando aqui da periferia, eu sou uma pessoa branca e estou aqui na periferia. Da onde eu estou? Eu acho que o primeiro encontro é com você mesmo, branquitude, assim, sabe? Entenda onde você está, quem é você, né? Onde você está posicionado, e a partir disso, comece a rever os lugares em que você andou, aquilo que você teve acesso. É como eu disse, quando a gente está falando desse processo da branquitude, a gente não está dizendo que a sua vida foi fácil ou que as coisas vieram fáceis para você, que é uma pessoa branca, né? Ou uma branca ou um branco, ou uma pessoa LGBT branca. Não é isso que a gente está falando. A gente está dizendo que as condições que você foi socializado dentro de uma estrutura racista fez com que você ocupasse lugares que as pessoas pretas jamais vão conseguir ocupar. Não porque elas não são merecedoras ou capazes,
mas porque esse conceito de raça e essa estrutura que aniquila e exclui pessoas pretas não faz com que ela chegue lá, aonde você está. Então, é você começar a desenvolver uma sensibilidade que ela vem da prática no cotidiano. Opa, peraí, quais são as minhas atitudes? O que eu venho ao longo dessa minha existência fazendo? Acho que eu sempre falo, primeira coisa, a questão racial não é redenção, né? Segunda coisa, esse encontro muito forte com você mesmo, de entender aonde você está posicionado e a partir disso você começa a agir. Eu vou ler, eu vou escutar, eu vou estar junto, eu vou combater no cotidiano, eu não vou aceitar aquela piadinha racista daquele grupo familiar, eu vou pautar que isso é racismo, eu vou começar a agir, eu vou começar a me movimentar. Cara, mas às vezes eu sinto que eu tô nadando, e eu tô sozinho, assim, eu não consigo ver melhorar. Cara, saiba que aquele momento que você parou, refletiu sobre os seus processos e teve a capacidade de não dar risadinha ou de reprimir uma pessoa que está sendo, uma outra pessoa que está sendo racista, você fez muita diferença para várias coisas, né? Para mobilizar essa estrutura. Né? Não fica achando que é redenção, mas se você quer transformação social, o caminho é esse momento de pausa, de entendimento e de agir. Muito bom, muito bom. Olha, muita gente aqui, enquanto você escreveu aqui, perfeito, agradecendo a sua fala. O Júlio César de Andrade disse, me representa. A Marluce Remígio falou que o que você colocou é perfeito. E eu só tenho que ressaltar aqui o que eles disseram. Inclusive, a minha chefe aqui, Kátia Passos, disse que você está arregaçando. Oh, desculpa, não era para falar isso. Mas, de fato, foi muito forte aí a sua fala. Bom, agora você tem que conhecer o Júlio também, né, Débora? Sim, nosso companheiro piloto periférico. Ele comentou, está nos assistindo. Muito bom, muito bom. Bom, a gente, infelizmente, né, esse programa, a minha chefe, inclusive, viu, Débora, ela tem dito que é importante manter aí firmemente 1 hora de programa, e para variar, eu já estourei um pouquinho, já está com 1 hora e 12 minutos. E todo fim de programa aqui, eu começo agradecendo o Fernando Sato, que é o rei do misto quente, que fez o card de divulgação do nosso trabalho, a Cecília Baixa, que fez a técnica, obrigado, Cecília, a minha chefa, a Kátia Passos, hoje eu vou agradecê-la em público aqui. Te agradeço muito, Débora, também, tanto você quanto a Kátia, por tudo aquilo que vocês propiciaram de aprendizado, de reflexões, várias pessoas comentando e agradecendo aqui o programa, muita gente, viu? Vou colocar isso ali depois no Jornalistas Livres, muita gente reclamando do YouTube, querendo assistir pelo YouTube, parece que o YouTube é melhor para assistir as lives, eu não sei... É porque dá para assistir na TV, né? Quem tem TV Smart... esse é o ponto. E à noite, né? Acaba sendo essa a demanda. E aí, depois de agradecer tudo isso, eu brinco com o meu amigo Xande Lucas, que é o maior corintiano do sul do país, e aí eu faço as 2 derradeiras perguntas, 2 para cada uma de vocês. As 2 perguntas que elas são essenciais, porque são as perguntas mais pedidas pelo nosso público aqui, que já está se tornando um público constante aqui das nossas atividades, a Catarina de Almeida Santos, Iracema Santos do Nascimento, Francisco Cara, meu querido Carlos Roberto Cardoso, que também está acompanhando aqui, uma série de pessoas também do PT, do pessoal que acompanharam hoje e puxaram minha orelha da Kátia aqui, dizendo que os partidos estão avançando muito nessa questão. Mas as 2 perguntas, que são as 2 perguntas mais... só uma observação aqui, ó. A Ima Abreu, ela disse que acha que é muito mais simples, seres humanos não podem subjugar seres humanos, então está aqui trazendo aqui uma reflexão. E o Arthur Pires de Souza falou, nossa, não sei sobre o que é o nossa, querido Arthur, que também acompanha o nosso programa aqui, mas depois você pode falar. Mas as 2 perguntas são as seguintes, eu nem tinha passado essas perguntas para vocês, porque normalmente eu converso com os entrevistados antes, né?
e passo essas duas perguntas para vocês se prepararem. Mas eu tenho certeza que de bate-pronto vocês vão responder. A primeira pergunta é: o que vocês indicam de produtos culturais, enfim, música, filme, livro, para as pessoas enfrentarem a quarentena, que está sendo difícil demais enfrentar essa quarentena? Então, Kátia Passos, minha chefa, começa com você. Bom, primeiro eu quero dizer que, para mim, é muito desconfortável essa posição de entrevistada. O Daniel insistiu pra caramba, Débora. Eu fiquei enrolando, eu falei, não, mas vai a Débora, não, mas vamos falar todos juntos e não sei o quê. Então, eu quero aqui deixar isso bem claro. É importante a gente dizer, mas quero muito te agradecer de novo, Daniel, porque foi muito legal. Achei que eu ia ficar mais tensa, assim, porque você ser entrevistado, para mim, não é muito fácil, entendeu? Já passei por outras coisas, outras entrevistas, mas eu acho que eu sempre fico numa posição um pouco desconfortável, embora a vontade aqui ainda é desconfortável, tá? É bom registrar isso. Olha, tem muita coisa, né, que a gente, que em meio às tarefas todas, ao trabalho formal, ao voluntarismo aqui nos Jornalistas Livres, as outras coisas que eu faço, que vou colocando ali, consumindo cultura, né, e essencialmente mais cultura brasileira. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu até fiz um post lá no meu Instagram, falando de uma coisa que eu recebi hoje aqui em casa, fruto de uma live que eu assisti na semana passada, no Dia dos Namorados, que foi a Love Live de mim. E eu gosto muito da Anelise Assunção, não é? Enfim, gosto até do disco dela, da Serena, que são as músicas de terreiro, isso também indico, tá disponível nos aplicativos de música, mas eu queria, tá aqui na minha mesa, eu queria mostrar o que chegou para mim, que é, vinilzinho da Anelise Assunção, chama Not Falling, esse aqui, né, e que é muito, a Anelise é maravilhosa, a voz, é uma pessoa essencial para nós mulheres negras, é um exemplo, é uma mãe maravilhosa também, é uma companheira muito, enfim, carinhosa, afetiva, e eu acho que a gente tem que dar muito valor para o trabalho das mulheres negras, das pessoas negras na cultura, no teatro, né, na música, no teatro, no cinema, enfim, então, seriam muitos, tá? Não vou conseguir, então, queria indicar para todo mundo ouvir a Anelise Assunção no seu tempo de quarentena. E, pode falar mais? Era só para a música? Não, tá. Não, pode falar. Tá, eu tô relendo, né, esses dias agora, um livro aqui, que eu vou mostrar a capa, que ele tá aqui, eu tava até tirando umas resenhas dele outro dia, que é um livro da jornalista Reni Eddo-Lodge, que é esse aqui, Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça? Na verdade, eu converso, mas eu queria dizer que esse livro aqui, ele é um livro oriundo de um post que a Reni fez em 2014 nas redes sociais, onde ela desabafava, respondendo a essa pergunta, por que ela tinha terminado a paciência dela de conversar com pessoas brancas sobre racismo. E nesse post, ela traz acho que o resumo da nossa conversa aqui sobre o que o racismo causa nas pessoas negras, as feridas, o apagamento da subjetividade, a matança desses corpos, a desvalorização dessas pessoas, não é? A violência que significa você praticar o racismo, ser racista. É um livro muito legal e é de uma leitura assim, é muito pequenininho para quem tá com dificuldades aí de se concentrar. E queria dizer que a Ofra, sabe a Ofra, nossa querida Ofra, ela é uma pessoa que quando dá entrevistas em alguns lugares por aí, ela indica esse livro. Então, se a Ofra indica, eu também indico. Muito bom, muito bom. Excelentes dicas. Olha, aqui chegou uma informação importante. Mandar um abraço para a Fernanda Vixena, também para a Josilene Costa, que acompanham, e fizeram aqui uma reivindicação. Nós também acompanhamos o canal
e acompanhamos o programa em todas as atividades, e você tem que mencionar, e a gente está aqui mencionando, agradecendo a presença de vocês, que é fundamental para construir esse debate sobre justiça social e fazer com que o Brasil, de fato, seja um país para todas e para todos. Agora é sua hora, Débora Dias. Qual sua dica cultural? Qual sua dica Gente, cultural? eu achei. E só pode falar, você está sendo super elogiada. A Débora é aqui. artista, cara. Falando assim, o Arthur Pires de Souza falou, nossa, a Débora foi fantástica. O Carlos Roberto Medeiros Cardoso, Débora muito didática, Iracema Santos do Nascimento. O Carlos Roberto Medeiros Cardoso falou, muito boa a live, pena que esteja travando muito, pois as considerações da Débora Dias são muito oportunas. Carlos, o problema é o Facebook, a gente vai amanhã postar no YouTube, então quero deixar isso aqui registrado como compromisso meu, da minha chefa, Kátia Passos, e também da Cecília Baixa, que está hoje nas técnicas, com a arte de Fernando Sato, o rei do misto quente. Débora Dias, dica cultural. Nossa, tô adorando, gente, muito obrigada, eu agradeço a todos vocês, né, me sigam nas redes sociais, @Débora Dias. Gente, ela é a maior youtuber da parada, vocês não estão entendendo. Não é verdade, a Kátia foi mais, hoje ela falou de recebido, gente, quem fala de recebido é só blogueira, né, achei demais, enfim. Eu nem sei o que é recebido. Recebidos, ela falou que ela recebeu o vinilzinho, mostrou o vinilzinho dela. Recebido, claro. Uma mulher blogueira, né? Uma jornalista blogueira. Bom, eu vou ser menos nesse âmbito da discussão aqui da Kátia, né? Que tá bem gourmet. A Kátia tá uma preta muito gourmet. Tô brincando, querida. Você é maravilhosa, e eu acho que as duas dicas são valiosíssimas. Tanto esse livro que eu quero muito ler, que eu ainda não li, e a Annelise, que eu também amo de paixão, né? Eu vou, como indicação de leitura, eu ressalto o livro Racismo Estrutural do Silvio de Almeida, que agora você encontra em PDF, né? A coleção Feminismos Plurais, né? Se você puder, compre, porque o preço é bem acessível, e isso você fortalece a coleção, né? E faz com que ela tenha continuidade, mas para a galera preta que não tem, pode ter certeza que vai ter em PDF. Leiam o livro, é um livro muito fácil, muito bacana, eu particularmente gosto muito, assim, é uma teoria social muito bem elaborada, mas ela é muito bacana de se ler, porque você consegue muita compreensão, e eu vou indicar uma série, né, como boa jovem de 22 anos, eu vou indicar uma série. Ela não é uma série que, na sua centralidade, debate só a questão de raça, né, mas ela é uma série muito interessante para a gente pensar como que foram surgindo os guetos de mulheres trans e travestis nos Estados Unidos de uma maneira muito lúdica e muito interessante, falando sobre cultura de baile, que se chama Pose, né? Tem no Netflix essa série, é o que eu tô assistindo agora, eu tô amando, para mim é muito importante enquanto pessoa, eu sou mulher preta, mas eu sou uma mulher cis, né? Então, sobre esses processos de alternância, justamente de fala, de reconhecimento do outro e de escuta do outro, esse é um lugar que eu não ocupo, mesmo sendo uma mulher preta. Então, eu estou sempre muito disposta a escutar, né? Então, como eu sou uma pessoa cis, eu sou uma mulher lésbica, mas eu sou uma mulher cis, né? Então eu sempre procuro ter esse processo de escuta mesmo, né? Não é só falar para o outro, mas a gente fazer também, né? Falar, escuta, precisa de escuta também. E essa série, que é muito divertida, interessante, traz reflexões belíssimas, inclusive sobre o processo da HIV, desculpa, nos Estados Unidos. É que eles falam muito AIDS porque mostra bem o começo do contágio do vírus, né? Então eu acho que é muito, muito importante, assim, para quem gosta de uma boa série, tanto para se divertir, mas também para trazer algumas reflexões. A gente tem que pensar que a gente está em junho, a gente está no mês, né, do orgulho LGBTQI+, então, assim, se munam dessas coisas que você não conhece muito. E também tem uma série... lembrei, uma outra série que eu também assisti no YouTube, né? Na verdade, é um documentário, é uma série de reportagens, agora eu não me lembro o nome, mas que fala sobre ciganos, sobre a vida de ciganos e o processo. É muito interessante também. Procurem coisas que você... Sabe uma dica muito boa? Procurem coisas que você não tem familiaridade, que você não tem propriedade para falar, porque você vai fazer o seu vocabulário e a sua existência muito melhor.
É isso aí, aumentando o repertório. Muito bom, muito bom. Eu posso indicar uma série ainda? Pode, claro. Você pode tudo. Tá bem, Dé? Se você deixar, a gente vai até 5 da manhã aqui. Não, é rápido. Ó, tem uma série na Netflix. Essa Pose é maravilhosa, que a Débora indicou. Tem também a Ela Quer Tudo, em português, que é Cadê o Wise? É uma série que fala de ativismo feminista negro. Eu não vou falar mais nada, porque o que eu falar a partir de agora é spoiler, e é do Spike Lee. Assistam. O Spike Lee, agora a Netflix e a Amazon Prime tem vários filmes do Spike Lee. Recomendo aí para todo mundo. Baita cineasta, gênio, gigante, e que precisa ser assistido tudo que ele produz, porque é sempre de muita qualidade. Eu assisti outro dia um filme, inclusive, com meu filho, mas agora não me lembro o nome do filme. É um filme sobre um assalto a banco, né? Que é com Denzel Washington e o Clive Owen, que lá em Pirituba falavam que era meu irmão gêmeo, não sei porquê. Clive Owen não tem nada a ver comigo. Eu tô brincando, ninguém falava isso, não. Eu acho ele bonito e fico fazendo essa brincadeira. Reconheço. Torcedor do Liverpool, gente boa, corintiano se fosse brasileiro. Gente, segunda pergunta aqui da nossa conclusão de programa é o que você aprendeu na pandemia. Então, vou começar com Kátia Passos e depois passo para a Débora Dias. O que você aprendeu na pandemia? Olha, é muito legal que você tenha perguntado isso. Tem uma coisa que eu acho que eu, como mãe, jornalista livre, aí estou nesse projeto literário da Marielle, enfim, tem outras tarefas que sempre pintam, né? Diversas tarefas. Eu acho que eu aprendi a valorizar mais a convivência com as minhas filhas. Isso para mim foi bastante importante, porque eu vi algumas coisas que eu não estava conseguindo enxergar, né? E por essas questões todas, não é? Dessa velocidade em que a gente estava e que o mundo estava. Então, eu acho que isso foi uma coisa que me fez refletir. Eu comecei a reparar algumas coisas o quanto as meninas cresceram, não é? Então, do ponto de vista ideológico, do quanto elas cresceram corpo físico, né? Como foi isso, o que eu perdi, né? Nesse tempo em que eu fiquei muito mais focada nessas questões profissionais e tudo. Então, eu acho que esse é um aprendizado realmente que não tem preço, sabe? Então, se eu tivesse que elencar uma coisa, essa para mim foi eu acho que a mais importante desse momento. Mas tem uma outra, que é um momento, talvez, que aí tem também relação com essa questão da velocidade em que a gente leva a vida e da velocidade em que a gente pensa em fazer tudo ao mesmo tempo agora, não é, quando a gente não está na pandemia, que também me fez repensar. E aí eu estou falando das questões de saúde, de autocuidado, de pensar, poxa vida, por que eu tenho que ficar tenho que fazer 5 coisas ao mesmo tempo, se eu posso agora fazer 2 delas muito bem feitas. Então, elencar essas coisas pensando em mim, né? Então, eu acho que isso foi bastante também, foi um aprendizado muito valoroso nessa quarentena, nessa pandemia. E eu acho que eu penso que foi um amadurecimento, né, das minhas prioridades de vida, né? Eu sou uma mulher de 44 anos, então daqui a pouco eu tô indo embora, né, daqui mais algum tempo, então eu acho que tenho que viver bem, e o bem viver eu acho que é o resumo de tudo isso, né, que eu consegui enxergar melhor agora. Muito bom, mas Kátia, você vai até 120 anos fácil. Fica preocupado com isso, não vai ser amanhã, não. Débora Dias, o que você aprendeu nessa pandemia? Eu acho que todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova, assim. Eu acho que eu tô muito disposta nesse processo real de autocuidado, assim. Eu voltei a fazer terapia, né? Eu fiz consulta astrológica hoje, né? Enfim,
Eu acho que a Kátia falou uma frase que é fundamental, e eu acho que isso é muito grande, muito importante para o povo preto, que é esse estado de bem viver. Eu não quero ter que sobreviver mais, sabe? Acho que a pandemia ela tá me ensinando muito isso. Eu não quero viver sempre na linha do risco, na linha de hoje eu tô aqui e amanhã eu não sei se eu vou ser assassinada. Eu não quero viver isso. Eu quero bem viver, eu quero viver bem. Você tá entendendo? Eu quero viver com qualidade de vida, com transporte adequado, eu quero vivenciar essa cidade, né? Eu quero ter direito a essa cidade, que é uma coisa que a gente não tem, quando a gente, principalmente quando a gente está aqui na periferia, né? Essas linhas que são invisíveis e umas que são visíveis, né? Porque a gente sabe até onde vai a linha do ônibus, que nos leva só até um canto, a linha do metrô, enfim. Eu percebo que essa pandemia, para mim, ela trouxe esse processo de recolhida para mim mesmo e compreender os meus próprios processos, mas também cada vez mais uma sede de estar com os meus, de compartilhar e viver com os meus. Mas não é sobreviver, não é luta, ficar na luta. Eu não quero luta, eu quero viver bem, entendeu? Eu quero sentar com a Kátia, né, quando essa pandemia passar e não ter medo de atravessar a cidade de metrô e ser assaltada, não conseguir chegar porque é muito longe da minha casa, ou ter medo de ser estuprada ou violentada. Eu quero bem viver, eu quero viver bem. E não quero só sobreviver, não, eu quero viver, né? Sentir, respirar fundo e saber que essa cidade, que esse país, que esse continente é feito e ele também se move para que eu viva bem. Assim, eu acho que essa veio como a minha grande missão de existência, né? Todo mundo acho que teve uma crise existencial nesse momento de pandemia, né? Eu acho que a minha foi essa, assim, dizer que eu não quero mais sobreviver e não quero ficar dizendo assim, ai, tô sempre na luta, não, quero respirar, viver bem, e quero que os meus companheiros pretos e pretas, periféricos, trabalhadores de diversas etnias também possam compartilhar isso comigo, esse bem viver. Muito bom, muito bom. Posso te dar uma... Adorei sua fala e me lembrou muito, te dar uma dica, não sei se é fácil encontrar, mas a Constituição do Estado Plurinacional Boliviano trabalha muito bem esse conceito de bem viver. Aliás, é a Constituição mais linda da história. Não tem nada igual à Constituição boliviana, porque o preâmbulo da Constituição boliviana conta o surgimento do mundo, a realização do mundo do ponto de vista andino. Então, só um país muito especial mesmo pode fazer uma coisa tão bela e gravar isso numa lei. Tem que ter muito golpe para fazer com que os povos indígenas não ganhem a próxima eleição, inclusive na Bolívia. Bolívia é minha paixão latino-americana. E, Débora, assim, impressionante que o que você disse exatamente casa com a concepção de bem viver boliviana, andina. Então, muito legal o que você trouxe. E eu aprendi demais com essas duas grandes mulheres. Foi uma delícia entrevistar vocês, viu? Fiquei super à vontade. Eu estava meio tenso de entrevistar a Kátia, né? Sabe como que é? A gente depois toma um puxão de orelha, vai reclamar do tempo. As pessoas vão acreditar. Tem aqui uma dica importante aqui da Ima Abreu, que ela está dizendo, é do Spike Lee a frase "Vidas negras importam", é do Spike Lee, e ela está recomendando Destacamento Blood. Eu assisti. É bom. Muito bom, muito bom. O Arthur Pires de Souza está, inclusive, dizendo, estou tirando print da tela. Que legal, por isso que as dicas culturais, elas são fundamentais, porque essa vida tem que ter aquilo que a Débora disse. A gente não tem só que sobreviver, a gente tem que viver, e viver é, de fato, o motivo da nossa existência aqui nesse plano terreno tão duro, tão difícil, e um plano terreno que ainda tem tantas questões para superar. Uma delas é, de fato, conseguir enfrentar a verdadeira luta antirracista, que foi o tema do nosso programa de hoje. E como tudo que é bom, uma hora acaba. Por exemplo, a Kátia só vai acabar com 120 anos, foi o que a gente combinou aqui, ela vai longe,
Chega no final do programa, Débora, a gente vai falando qualquer besteira para tentar dar uma conclusão. Uma animada. Uma conclusão, concluir. A gente pode concluir cosmicamente, espiritualmente. Isso. A Débora é dessa. Cecília abaixo aqui para concluir junto com a gente, para a gente fazer uma festa. Ai, caramba, derrubei aqui. Acabei de causar aqui um desastre. Você vê a empolgação? A Cecília chegou aí. Cecília, hoje a gente vai criar olha, importantíssimo, a Nana de Iemanjá está dizendo aqui o conceito do que também tem um vínculo. Porque nós somos, com certeza. É isso aí. Tem um vínculo muito grande também com a concepção andina. Aliás, um dos encontros mais bonitos que eu já vi foi um encontro do Evo Morales com a África, né? Ele promoveu um encontro andino-africano, e aí, assim, eu já fiquei impressionado. Não participei, eu só fiquei sabendo, li sobre, escutei algumas coisas, mas certamente foi uma das coisas mais bonitas que foram feitas. Muito bem, 3 fortes mulheres aqui agora para a gente encerrar o nosso programa, e hoje a gente teve a presença aqui de Cecília Baixa no encerramento. Queria agradecer Kátia Passos por ter dado essa aula. Queria agradecer Débora Dias, que destruiu aqui corações e mentes. Destruiu, não. Encantou corações e mentes e destruiu. Encantou corações e mentes e destruiu tudo aquilo que é ruim na nossa sociedade. Queria dizer que foi um prazer enorme fazer esse programa, que foi um dos programas mais gostosos, mais engrandecedores, e, ao mesmo tempo, que teve a capacidade de ser leve e divertido agora aqui no final. Foi muito bom. E queria dizer que na próxima semana tem mais. Na próxima semana a ideia é discutir economia e pandemia. E eu vou trazer aqui uma mulher economista, que é uma das melhores economistas desse país, Esther Dioui, que está praticamente certo e vai fazer muita diferença aqui no nosso debate. Vai dizer por que o Paulo Guedes não emite moeda, por que o Paulo Guedes deixa a população viver nessa situação terrível que a gente tem vivido, por que tantas pessoas estão desesperadas pelo auxílio emergencial, enfim. Vai ser um grande programa e quero dizer para vocês que, infelizmente, tudo que é bom uma hora acaba e a gente precisa agora descansar. Um beijo para cada um e para cada uma de vocês. Obrigada, gente. Obrigada pelo aprendizado. Obrigada, Daniel, por ter aqui aula com a gente toda quinta. Obrigada. E aprendemos muito, né, Cecília? E obrigado, viu, pela técnica. Aprendemos bastante hoje, hein? Acho que a gente aprendeu bastante.